porque começa agora. Olha aí, ó. Olha os Boi bubu. Quem gosta da vinheta é meu filho, ele adora que vocês fazem umas vozinhas. Ah, é? É, fica imitando. Ó, Emilhão, o negócio é o seguinte: Israel, ontem a gente estava debatendo esse assunto, achou o bunker secreto do Hezbollah. O esconderijo ficava, ó lá, no subsolo de um hospital de Beirute, no Líbano, e era usado como centro financeiro do grupo extremista. O local estava sendo vigiado por Israel há anos, e aí as forças de defesa de Israel anunciaram que encontraram o bunker do grupo extremista. Sabe quanto tinha lá? 500 milhões de Dodgers. Ó. Caraca. Em ouro, que é bom ter ouro também. Que vale Hoje o mais ouro que está dinheiro. valorizando muito, junto com o Bitcoin. E dinheiro. E aí os valores estavam no subsolo de um hospital de Beirute. E aí vem essa questão. Aonde que esconde armas, dinheiro? É sempre num local que ou é numa escola, ou é numa residência. Então é uma situação aí que já aconteceu no passado. Israel está minando aí a força econômica do Hezbollah. Falando também no assunto Israel, o secretário dos Estados Unidos, o Antony Blinken, que você conhece muito bem, chegou hoje a Tel Aviv para uma reunião com as autoridades israelenses, enquanto os Estados Unidos buscam avançar no esforço para encontrar uma solução diplomática para esse conflito que está no Oriente Médio. Vamos ver se consegue, porque o que eu descobri também é que vazou informações da... Está bem informado. Tem informações. É o seguinte, são duas coisas interessantes, tá? O que acontece? Os Estados Unidos está num período eleitoral. Certo. Sim. E vale muito agora para quem vai se manifestar. A gente sabe que o Trump, no passado, se você lembrar, ele colocou até um rabino dele na posse. Então ele tem uma preferência com Israel. Mas é uma situação delicada, porque tem a opinião pública, tem as narrativas, né? Também tem... A gente sabe que precisa se posicionar nessa história. É muito difícil um acordo de paz, porque Israel certamente vai atacar o Irã, em algum momento já foi falado. Inclusive, voltando para o Líbano, teve um ataque de Israel contra o Beirute, que servia como base de operação do Hezbollah, muito parecido com o Hamas. Eu vou mostrar as imagens, são impressionantes. Aqui a gente vai dar uma narrada com o ataque, que foi num prédio lá no Líbano. As imagens impressionam, obviamente. Mas lá funcionava igual o grupo Hamas, né? O Hezbollah também financiado pelo Irã. E falando no Irã, Israel descobriu recentemente que 3 israelenses, Samidana, eram informantes do Irã. Então tem espionagem de tudo que é lado nesta guerra. Antony Blinken tem uma missão muito difícil. Paz, acredito que não está nesse momento no Oriente Médio. Que coisa, né, meu? Você viu o míssil como vem e aquele que... Vem certeiro, Cara, né? parece implosão, né, velho? Parece cena de filme, né? Mas, de novo, o cara guarda a arma lá, era para ser, às vezes, uma residência, e o grupo funciona dessa forma. Vamos agora dar uma rodada e falar um pouco sobre o que aconteceu no Peru. Isso é uma história que a gente conhece um pouco parecida até no Brasil. A Justiça do Peru condenou o ex-presidente Alejandro Toledo a 20 anos e 6 meses de prisão. Por quê? Subornos recebidos da empreiteira brasileira, que você conhece. Do Odebrecht. Odebrecht. Lógico. Opa! O ex-presidente que governou o país de 2001 a 2006 enfrentava acusações, né, de... Conclui, lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido, sabe quanto? 35 milhões de dólares. Eita. E aí, a Odebrecht, em troca de licitações, isso acontece muito, para a construção de 2 trechos de rodovias interoceânica no sul. Então, assim, é parecido. O presidente do Peru tinha as licitações e... Aquele esqueminha. Aquele esquema velho que a gente conhece. Manjado. Mas tá em cana e vamos ver o que acontece, se ele fica em cana ou se ele é solto. São vários imbrólios que acontecem na nossa política, inclusive nas notícias que a gente tem aqui. Você lembra do caso Mariana, por exemplo? A gente sempre vê quando tem uma tragédia aqui no Brasil, a gente esquece muito rápido. Isso porque o brasileiro não calcula risco. 230 bilhões, com B de bola, em indenização, foi o julgamento da ação atingido pela tragédia Mariana contra Mas já assinou? Assinou? Então, começa em Londres, né? Tá agora, vamos ver, tem as vítimas. Começa hoje, tem indígenas, quilombolas, né? Eles foram lá, tem imagens dele no primeiro dia de julgamento.
fizeram um protesto e aí esse processo tentará promover a responsabilidade da multinacional sobre o rompimento da barragem. 9 anos depois, foi uma tragédia horrorosa, todo mundo se recorda, e agora tem as indenizações. A previsão, Emília, é de 40 bilhões para os atingidos e recursos para as estradas e saneamento e saúde. Vamos ver se isso acontece. É uma situação horrorosa que aconteceu no Brasil, mas tem diversas, né, Samidana? Quando a gente vê o Rio Grande do Sul, que aconteceu recente, a gente fala de infraestrutura, o Brasil investe pouco, só quando dá uma trolha que a gente se preocupa, mas se a gente tivesse um pouco mais de estratégia, acho que o Brasil estaria um pouquinho melhor. Você concorda mas comigo? Esse é um caso pior que não foi uma força da natureza, né? É, sim. Isso aí é irresponsabilidade. Então Exato. aí é outra coisa. Não, no Rio Grande do Sul teve uma força da natureza também e uma responsabilidade das autoridades, porque sabe que poderia ter uma verba destinada para isso não acontecer da forma tão trágica. Exato. É isso que eu acho. É o que eu acho. O jornal hoje tá pesado, hein? Tá bem, o jornal pesado. tá informativo, tá pesado. Não tá não, tá pesado. Tá informativo. Pesado. Você quer gracinha, você vai lá pro Fofocalizando. Que isso? Nossa, você como ele é quiser fofoca, bravo. Bravinho. ou se quiser uma Jornalista bravo. Não é bravo, eu tô cansado das pessoas ficarem Boca em cima do louca, muro. exato. Igual Tá, fiquei é muito só- no passado. É uma agora. crítica construtiva. Não, mas chega. É uma ou crítica- o senhor se posiciona, você é uma voz Não, do uma Brasil. crítica construtiva. E eu vejo Uma voz. você acolhido. Eu acho que está bem pesado. Acolhido hoje. ou acuado? Tô vendo Acuado. todo mundo triste. Todo mundo triste, cabisbaixo. O texto muito longo. É verdade. Mas a interpretação fantástica. Aliás, você não fala quando eu melhorei, né? Nossa senhora. Além do muito bem. Muito bem. Parabéns. Jogando solto aqui. Daí o William Melhorou. Bonner tem... E eu sou despojado. Você eu viu que o leio. Bonner vai se aposentar. Você pode, William Você pode- Bonner... Vai. você pode pleitear a vaga dele. William né? Bonner não aguenta mais o Jornal Nacional, Boa mesmo noite. porque ele entrou no negócio da... O Bonner não aguenta mais, nem vencendo o saco dele na Exato. padaria. Isso, Esses isso. bolsonaristas. E aí, Bonner? Aqueles bolsonaristas. E aí, boa, né? Putz, você falou uma coisa, deve Sabe ser aqueles difícil. bolsonaristas? É insuportável. Aqueles que andam com a camisa do Mano, Brasil. deve ser E difícil. aí, Bonner, pós? Mas ele também, né? Teve a parcela dele de posicionamento, colocou o bonezinho, ele também É foi pro difícil lado. ser o Bonner. Nossa, difícil. seu Bonner deve ser difícil. Tem muita demais, audiência. mano. Candidato. Tem muita audiência. Ele é muito Pelo charmoso amor no de debate. Deus. Saudades dele, candidato. verdade. Boa noite. Quem me chamou? O que mais, Zuzu? E aí, você não vai falar da ANEEL, que é a nossa querida Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Seja bem-vindo ao atendimento da Enel. Então, Não, a mas- ANEEL deu uma intimada na Enel. É a ANEL. Ou... Irmã. ANEEL. Não, a ANEL é a agência, né? Liberou o anel. Nacional de Energia Elétrica. Ela que dá aquela A reguladora. Exato. Aí tem um Deu uma processo. chamada. Deu uma chamada, chamou na chincha, pode Eita. resultar na extinção da concessão em São Paulo. A agência afirma que a medida ocorre por descumprimento de plano de contingência e atendimento insatisfatório durante o apagão. Você sabe que os contratos são longos, né? E a gente tem agora na lei, não sei se você sabe sobre essa informação, que ela é precisa, o mercado livre de energia. Mais Sim. para frente, Já tá rolando. já está rolando, Sim. né? São empresas grandes também, que eu conheço, a turma da Bolt, que eu já falei aqui, tem a Boe. Você pode, agora você pode negociar a sua conta de luz. Isso. Antes tinha uma empresa que tinha todo o poder, né? Tinha um monopólio disso. Eu acho que é interessante até para a gente melhorar o mercado e economizar mais. Exato. Agora, falando em serviço, você já apontou isso muito bem. Nós estamos no Brasil e tem a história das árvores que são muito velhas e foram... não teve Então, mas como- você sabe disso aí, essa história? me essa conta. Essa história ela é complicada, porque quando mudou, quando era Eletropaulo em São Paulo e mudou para essa Enel, não foi descrito no contrato que teria que aterrar os fios. Certo. Então isso ficou esquecido. Isso é muito caro. Sim. O Haddad, quando era prefeito, ele tentou fazer o negócio. Ele fez algumas ruas. Ele tentou falar com o comércio, tentou cobrar uma taxa do morador. Certo. Porque custa muito dinheiro para você fazer Sem isso. dúvida. E aí ninguém aceitou. A justiça também não aceitou isso aí. E tem um outro detalhe muito importante. Qual é o outro detalhe? Por exemplo, tudo que é esses fios que você vê pendurados, Sim. a Vivo paga painel. Paga uma grana. Por isso que tem essa fiozarada. Essa esses fiozarada, gatos aí. esses fios que a gente vê, eles pagam para usar o poste, que o poste é da Enel. Então é uma série de coisas. Mas tá Embrólio. cheio. E os Vira um fios que- embrólio? E os fios que estão... Tem muito fio inativo, né? Então, mas por exemplo, a Tudo bem, Vivo, mas quem porque- usa o fio da Enel, paga um Eu X sei, pra mas- eles. E eles mas- querem receber Mas às essa vezes grana. acontece o seguinte, o cara fez o fio,
depois vem uma nova tecnologia, ele pôs outro fio. Porque dá problema o fio, ou aterrou. Agora, o cara deixa o fio lá. Então Verdade. tem um monte de emaranhado que ninguém responsabiliza pelo não uso. Certo. Então se você, Emílio, foi lá e pôs o fio, beleza, você tá pagando. O dia que você parar de usar, você deveria ser responsável pela retirada. Sim. Porque fica uma poluição, Verdade. não só visual, mas, por exemplo, num caso de chuva, ele se embola todo. Então, mas o que interessa é que o poste é tipo um aluguel que é pago para a Enel. Então eles não querem que seja... Porque é muito dinheiro envolvido aterrado. e tem interesse Então é isso também. aí, Bichone? É isso aí.